Oi pessoal, tudo bom? Olá, tudo bem, gente? Eu queria hoje gravar um vídeo pra contar, né, tudo que a gente tem passado, tudo que Deus tem feito em nossas vidas, os milagres, e que isso não podia, né, ficar só entre a gente. Eu acho que a gente precisava compartilhar, né, os milagres que Deus tem feito em nossas vidas, assim, há muito tempo e que a gente esquece um pouquinho, né, com o decorrer do tempo a gente acaba com a nossa rotina, a gente acaba esquecendo, né, das coisas que Deus tem feito. E, assim, eu queria começar falando, eu acho que na minha doença, né, tem uma doença autoimune e eu fiquei muito mal, eu internei na UTI umas 5 vezes, né, umas 5 vezes e as últimas vezes foram bem graves, assim, de tipo, não tá funcionando nenhum medicamento, dos médicos não saberem o que fazer mais, assim, né. E começou assim, a gente tinha casado e tal, e em 2014 eu tinha sido internado já, né, com algumas dores no olho e tal, e eu tinha procurado uma oftalmologista e tal, e ela tinha falado assim, a gente vai ter que usar uns imunossupressores e talvez você não possa ter filho nesse período, né, então na época eu falei assim, então tá bom, doutor, eu vou pedir, você me dá 6 meses de prazo para eu tentar ter o filho, e se a gente não conseguir, a gente começa o tratamento e eu ia congelar, né? Eu congelei os espermatozoides para se precisasse fazer uma inseminação, né? Então a gente começou, começou o, o- na verdade a gente começou a tentar, né? Em 2 meses a gente já conseguiu engravidar. Então logo depois eu já comecei o tratamento com os imunossupressores, né? Até aí tava tudo bem, né? Eu só tinha dores no olho e nada mais. Em fevereiro de 2015 o Fefe nasceu e uns 4, 5 meses depois eu comecei a sentir umas tonturas, eu caía, né? Eu tinha desequilíbrios, mas não era força física que faltava, era desequilíbrio mesmo, né? Como se fosse uma labirintite. E desde então eu fui internado várias vezes, comecei a usar outros imunossupressores fortes e que me trouxeram muitas infecções, né? Eu tive diversos problemas, né? Em decorrência desses imunossupressores que me deixaram muito fracos, né? Desde infecção pulmonar, infecção intestinal, eu tive arritmia cardíaca, né? Eu tive diversos problemas, né? E a minha última internação grave, assim, foi... Eu saí em dezembro de 2017, na minha última internação em UTI, assim, que eu fiquei muito mal, assim, de, de quase morrer mesmo, né? Até o Paulo, né, ele tinha sofrido um acidente, né, e ele tava todo machucado também, mas ele foi me visitar na UTI porque ele achava que seria a última vez que ele ia me ver, né? Eu descobri isso recentemente e isso me tocou muito, né? Porque eu não sabia da gravidade da minha doença, né? E desde então eu comecei a gente mudou um pouco o tratamento, parou com os imunossupressores, né? Comecei a fazer mais exercício, fui no psicólogo, e assim, diversos fatores eu acho que colaboraram para eu estar melhor hoje, né? Não tô 100%, ainda tem alguns efeitos, assim, alguns resquícios, né, que sobraram, tem alguns problemas de mobilidade e tal, mas assim, comparado com esse tempo, tô 100% melhor, né? Então, depois da pandemia, né, a gente resolveu ter a Alice de novo, né? E foi rápido até, né? A gente teve assim, muita gente, muitos médicos e muita gente que conhece a gente que entende dessa parte, falou assim, cara, não sei como foi realmente a vinda da Alice, foi um milagre, né? Muito grande, porque a quantidade de remédio que você tomou, né? A quantidade de coisa que você fez no corpo e tal, era pra você estar estéreo hoje, né? E a Alice vindo ao mundo já é um milagre muito grande, né? E então a Alice veio em dezembro de 21, né? E a gente tava, assim, o Fefe já tava com quase 7, né? Uma nova rotina. A gente tinha desaprendido totalmente como era ter um bebê em casa, né? E essa rotina toda
a gente começou a ter de novo, né? E a amamentação, trocar de fralda, choro de madrugada, né? E foram esses diversos momentos, né, que a gente foi passando. Até que chegou março, finalzinho de março, a Day começou a sentir umas certas dores, né? Dores e enjoos, assim, né? E no primeiro dia ela vomitou e passou, né? A gente achou, deve ter sido alguma coisa que ela comeu. No segundo dia, novamente, ela começou a passar mal de novo e vomitou. Aí no terceiro dia que aconteceu isso, a gente achou melhor, vamos pro pronto-socorro, né? Ver o que tá acontecendo, né? Se é uma infecção, alguma coisa mais grave e tal, né? E beleza, a gente fez as crianças dormirem, minha mãe tava aqui em casa com elas, a gente foi pro pronto-socorro, chegou por lá por volta das 9 horas da noite, né? E como tava tendo aquele... o pronto-socorro do Oswaldo Cruz tava em reforma, estavam separando o pessoal que era de Covid, de não Covid, então eles mandaram a gente pra uma ala totalmente à parte, né? E desde então, a gente ficou lá esperando, a Day fez os exames de sangue e tal, passou no médico e tal, a gente ficou esperando um ultrassom que ia ser feito posteriormente. E a gente ficou esperando, e a gente tava numa aula totalmente isolada, né? Que não tinha ninguém praticamente, só tinha algumas pessoas e que não eram de Covid. Até aí a gente ficou esperando, a gente esperou, tinha passado a meia-noite, a gente já tava bem cansado, né? Bem irritado com toda a situação. Aí a Day foi falar com o médico, né? Só que tinha trocado o turno. Então o médico falou assim, nossa, era pra vocês estarem no outro setor, que o ultrassom fica em outra ala, tal, ninguém te chamou. A gente falou, não. Daí ele falou, então tá bom, eu vou levar você, né? Daí ele levou a Day pra ala certa, só que chegando lá, não sei o que deu nele, ele falou assim, em vez de fazer ultrassom, eu vou fazer uma tomografia. Aí beleza, daí ele fez a tomografia e a gente ainda ficou esperando muito tempo, deu um rolo lá, a gente saiu de lá 4 da manhã. Resumindo, né? A gente saiu super irritado e tal, né? Eu super irritada com sono, querendo voltar pra casa. Isso. Preocupada com a Alice, né? De ter que amamentar. E nesse momento, né, o médico tinha falado assim, eu acho que é bom você internar pra gente ver, né, se não é nada grave, mas é só uma pancreatite que você tá tendo, né, que é uma inflamação do pâncreas e tal, às vezes comer alguma coisa, não tem remédio, é só você se alimentar melhor tal, e tudo bem. E como a gente tava com a Alice em casa amamentando, a gente resolveu voltar pra casa, com diagnóstico de pancreatite. Aí, tudo bem. Aí um dia, a mãe da Day tava em Taiwan, e nessas ligações, assim, a Day comentou, eu estive no pronto-socorro um dia desses, estava com pancreatite e tal, né? Aí então a mãe da Day falou assim, só toma cuidado, porque o seu avô paterno teve câncer no pâncreas, né? Então, aí tudo bem, a gente falou, então vamos procurar uma gastro e vamos acompanhar, né? Até aí tudo bem, né? A gente tava super tranquilo, né? A gente falou, não deve ser nada demais, mas vamos acompanhar. Então a gente começou a correr atrás de uma gastro e tal, só que sem aquela urgência, assim, né? Muito grande. A gente achou uma gastro e tal, né? Que indicaram e tal. E ela só tinha consulta pra junho, né? E isso era em abril, mais ou menos, né? A gente falou, bom, marca, né? Depois a gente vai. Só que daí, em abril, ela teve uma agenda, uma consulta online mais próxima que dava pra fazer, né? Eu falei, nossa, vai demorar muito. E aí me lembrei que os médicos estavam fazendo consulta online e eu perguntei. E aí a médica tinha agenda pro dia seguinte, né? Sim. Era começo, assim, meio de abril, mais ou menos, né? Aí tudo bem. Aí a Day fez essa consulta e tal, só que a doutora pediu uma ressonância magnética bem específica, né? Até que o plano de saúde não cobria, né? Porque eu mandei os exames que fiz no PS, ela deu uma olhadinha, ficou olhando, pediu um exame bem específico, né? Uma ressonância magnética, né? Com um monte de coisa lá que... E ela ficava falando, faz logo. E eu, né, falei, tá bom, mas também não dei aquela urgência, né? Isso. E ressonância magnética a gente marcou, né? No HCOR. Só que só tinha pra uma sexta-feira à noite, né? E a gente ia ter um casamento de um amigo nosso no sábado, né? Aí a Day ficou assim, será que eu vou? Que eu vou ficar cansada pro casamento, tal. Quase Só que eu remarco, né? Isso, só que daí a gente acabou falando, não, vai, né? Vai fazer, e fez. E ela acabou fazendo. E chegando lá,
o plano não cobria, Uhum. o meu plano não cobria, mas a gente tava querendo trocar já o plano, né? Isso. Já tava pra trocar. E aí eu falei, já que não... Aí a atendente falou, ó, o seu plano não cobre, mas esse outro plano para qual você vai trocar, cobre. Então quase que eu pensei assim, cara, então já que o outro plano cobre, vamos esperar o nosso plano trocar e depois eu faço o exame, né? Aí não vou precisar gastar o dinheiro. Aí o Oscar falou assim, não, acho que é melhor não, faz, porque a gente vai mudar de plano e logo em seguida você já vai fazer um exame caro, meio chato, né? Então faz logo, vamos pagar e vamos fazer. Isso. Aí ela fez esse exame na sexta-feira de noite. A gente foi no casamento no sábado e tal. Aí na terça-feira, a gastro de noite, era umas 6 da noite, ela ligou pra Dai, né? Mandou uma mensagem e falou, precisava falar com você, né? E a Dai já achou estranho, né? Tipo, uma médica assim, querer ligar. Ligar via FaceTime. E ela deu uma, assim, ela não quis falar que era câncer logo de cara, ela deu uma, assim, uma amenizada, mas a gente sabia que era grave a situação, né? Então, assim, a Dai começou a falar, forçar ela um pouquinho, ela falou, ó, eu tô uma suspeita de câncer e tal, e eu queria que você fizesse uma biópsia. E ela conseguiu marcar uma biópsia com um amigo dela nessa mesma semana, numa sexta-feira, né? Então Ela conseguiu o encaixe da biópsia. na sexta-feira, né? Então, nessa terça e quarta, a gente tava totalmente desesperado, assim, né? Totalmente sem chão, assim, sabe? Tipo... Mas ao mesmo tempo, com esperanças de que talvez o exame tivesse mostrado alguma coisa errada, assim, então... Aí eu mandei mensagem pro Paulo, né, na quarta-feira, um amigo nosso, radioterapeuta, né, pra entender pro câncer, eu não sabia como que era uma quimioterapia, eu não sabia como era um câncer, né? Então, tudo bem, né? A gente acabou indo fazer a biópsia e tal, e o exame ia sair uma semana depois, numa sexta-feira, e a gente tinha marcado uma consulta com o oncologista na segunda-feira da outra semana ainda, né? Por causa do exame. Só que daí a doutora, a gastro, ligou pra gente e falou, não, acho que é melhor vocês já irem pro oncologista, porque, assim, já pra adiantando, né? Aí tudo bem. Aí a gente, na terça-feira, a gente acabou indo pro oncologista e ele falou assim, não, realmente é câncer, né? O Paulo já tinha visto na quinta, já tinha comentado com a gente. E ele falou assim, só precisa sair o laudo da biópsia pra gente ver como que vai ser o tratamento, né? E como a biópsia foi feita no Oswaldo Cruz e esse médico era do Oswaldo Cruz, ele conseguiu dar uma adiantada no laudo da biópsia. Então, nessa mesma sexta, ele já falou pra gente voltar lá, porque ele já tinha o laudo e ele queria conversar com a gente como seria o tratamento, né? E ele já tinha marcado com um cirurgião para instalar o PortoCart, que é um catéter que instala aqui nessa parte do corpo para fazer a químio, né? Porque sempre tem que furar, então ele é um acesso rápido para fazer a quimioterapia. Aí, beleza, a gente foi na quinta-feira, na sexta-feira lá, e a notícia não foi boa, né? Ele falou que era um câncer de pâncreas, com metástase, que já tinha passado por alguns outros órgãos, né? E a gente tava muito triste, né? Muito triste. E era sempre cada vez que ia na consulta era uma notícia ruim, né? Pior, assim, tipo... Primeira vez na terça a gente foi, era um câncer, realmente era câncer. Daí na sexta era um câncer nível 4 com metástase. E ele falou assim, então eu quero que na próxima terça-feira a gente comece a quimioterapia, né? Só que já era sexta-feira e ele falou, a gente tem que instalar esse PortoCart. E a gente foi falar com o cirurgião, né? O cirurgião falou, não, tudo bem, eu posso instalar na segunda-feira, fazer cirurgia e tal, né? Mas, assim, precisa da aprovação do plano de saúde, né? Então, a gente ficou meio assim, agora, né? Apreensivo, porque o rapaz lá do hospital falou, demora uns 5 dias úteis, né? Pra eles aprovarem, assim, no mais rápido que eu já vi são 2 dias úteis, né? Aí isso já seria na terça-feira e a gente ia ter que começar a quimio depois. E aí ele pegou a papelada, pegou o pedido médico, tudo, na sexta de manhã isso. E ele falou, vamos fazer assim, na segunda-feira de manhã eu ligo pra você, se eu tiver conseguido alguma coisa, vocês vêm correndo aqui pra gente fazer a cirurgia. Aí a gente ficou em oração, né, pedindo
muito pela essa cirurgia. E no mesmo dia, na sexta-feira, no final da tarde, o rapaz do hospital me ligou e falou: ó, foi liberado. Não sei o que aconteceu, mas foi liberado super rápido, né? Então na segunda-feira de manhãzinha a gente já foi, instalou, né, o acesso, né, o portocard que chama. E começou a quimioterapia na terça-feira, né? Primeira quimioterapia, a Dai passou muito mal de enjoo, de náuseas, né? E a gente tava em casa e ela enjoava, não conseguia comer, nem tomar água, né? E isso foi muito difícil, né? A gente ficou, fez 4 sessões, aí o médico falou: vou fazer agora uma tomografia pra gente ter noção, né? Se o câncer aumentou ou diminuiu, né? E a gente estava bem apreensivo com esse resultado, né? A gente estava bem ansioso, né? Vamos dizer assim. E esperando por uma resposta boa, né? A gente tava apreensivo, mas otimista ao mesmo tempo, porque apesar da quimioterapia ter sido difícil, nas semanas que eu não tinha quimio, eu tava super bem, super bem. Então o médico mesmo falou: olha, eu olhando você, assim, eu acho que tá funcionando, porque eu tô vendo você tá bem. Então a gente tava bem otimista. Aí chegou os resultados, né, pela internet, e a gente acabou abrindo, né, e viu que o resultado não foi tão bom, né. E o Oswaldo Cruz, na verdade, a gente fez o exame no Oswaldo Cruz, eles tinham comparado com o exame de março, que ela tinha feito no pronto-socorro. E em relação ao exame que ela fez no HCOR em maio, já tinha dado um aumento significativo, de uns 50%, né, do tamanho do tumor. E como eles tinham de março, então no lado estava escrito que aumentou 50%, tal. Então a gente tinha ficado muito triste. Eu lembro que aquela semana só vinha coisa ruim na minha cabeça, né? Eu lembro que era um desespero, era apreensão, era uma depressão profunda, assim, né? De tipo, nossa Deus, pra que você faz tantos milagres pra chegar agora você dar um banho de água fria na gente, né? E aquela semana eu tava humanamente, assim, querendo procurar saídas. Eu falei: vamos procurar outro médico, vamos, sei lá, fazer um tratamento, vamos pra outro lugar, vamos, sei lá. Eu tava muito, né, assim, procurando forças humanas pra resolver, né, e tal. E eu lembro que eu procurei o Paulo novamente, né, e eu falei assim: Paulo, o que você acha de procurar outro médico e tal? E eu tava com aquele negócio no coração, né, pedindo pra Deus uma resposta, né, se era. E na quinta químio, depois que a gente foi lá, o doutor falou: então, na verdade, o exame referente de vocês fizeram no HCOR de maio para esse de agora, ele aumentou muito pouco. Então é como se fosse, o seu câncer era um câncer super agressivo e que como se fosse um navio em alta velocidade, né? Mesmo a gente freando ele, o navio continua indo para frente, né? Então assim, ele cresceu bem pouco, então eu considero uma estabilidade, né? No câncer. E a gente tava assim, super triste, né? E naquele dia a Dai foi fazer aqui em quinta químio, né? No quarto do hospital, ela perguntou pra mim: você tá com paz? Eu falei: nossa, agora eu tô, sabe? Tipo, acho que Deus respondeu as minhas perguntas, assim, sabe? Porque eu tava muito indignado, né? Assim, falando: Deus, pra que, assim, você faz tanta coisa, assim, né? Porque você mostra tantos milagres para chegar agora no final, né? Para que você trouxe Alice no mundo? E eu tendo limitações físicas e você vai tirar a Dai de mim? Falei: para que você vai fazer isso, Deus? Você não tem coração? Para que você quer fazer isso? E foi muito difícil, né? Aquela semana a gente passou por muita tristeza, eu acho. Tanto a Dai quanto eu, a gente ficou muito triste, né? Tipo, com toda essa situação, assim, a gente não sabia, né? E assim, naquela mesma semana, na sexta-feira, eu tava falando com o Marquinhos, né? Daí, aquela noite, eu fiquei pensando em muitas coisas, assim, e naquela noite eu senti Deus falando comigo, dando uma paz, falando: ó,
seus filhos também são meus filhos, né? Então, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que é o que vai ser bom pra você, né? Porque eles também são meus filhos, né? E não é um castigo, assim, né? Eu consegui entender que é um momento, é uma fase de Deus tem alguma coisa pra gente, né? Eu fiquei pedindo pra Deus mostrar qual que era o propósito dele, assim, porque muitas coisas foram feitas, né? Assim, eu estar vivo hoje é um milagre, sabe? Pra poder estar do lado da Dai agora. A Alice ter nascido foi outro milagre muito grande. Todo o Todos esses desenrolar. processos, assim, a tomografia que aquele médico do pronto-socorro pediu que não era padrão, assim, mesmo ele analisando errado o exame, se não fosse essa tomografia, a gastro não ia ter pedido aquele outro ressonância tão específica, a gente ia ter pego a situação meio mais Pior. grave, assim, a gente E não a gente sabe. tava pra trocar o plano de saúde já Isso, numa sexta-feira naquela semana que a daquela gastro falou. semana, e nessa mesma semana que a gente ia trocar, terça-feira, né? Foi 3 Foi dias terça, antes. Terça-feira a gente recebeu a notícia. Então aí eu liguei lá pra minha corretora e falei, para tudo, não vamos mexer em mais nada. Graças a Deus que deu esse tempo, porque senão teria trocado de plano de saúde, ia Talvez teria entrar em os carência. essas coisas, né, a gente não sabe. E tratamento de quimioterapia é caríssimo, né? A gente ficou super apreensivo, né? E o médico oncologista falou assim: vamos fazer mais 2 quimioterapias com esse mesmo medicamento e vamos repetir os exames. Aí a gente vê o que a gente vai fazer. Se a gente vai trocar o medicamento, o que a gente pode fazer, né? Então, assim, a Dai fez uma ressonância no domingo. E na terça-feira da semana que vem a gente vai ter o retorno com o oncologista. Então a gente ainda não tem certeza, né, do que tá por vir, mas a gente pede para que vocês continuem orando pela gente. A gente pede que estejam firmes também em Deus, né? Eu acho que a gente acaba assim, a gente foi escolhido, né, para ter essas doenças, para ter todas essas coisas, e eu acho que assim é importante a gente compartilhar, sabe? Eu acho que muitas pessoas podem estar passando por momentos difíceis como a gente está passando, né? Com criança pequena, com, sei lá, financeiramente, de saúde, psicológico. Eu acho que eu tenho aprendido a viver cada dia, né? Assim, a gente tinha tantos planos para o futuro e a gente vê que agora a gente só quer estar com a família, estar com os filhos, né? Os momentos mais importantes da nossa vida. Agora assim, é difícil, né? Mesmo falando, Deus vai cuidar, Deus, às vezes a gente é humano, a gente fraqueja, né? A gente fala, não, vou deixar na mão de Deus, mas isso é muito difícil, assim, sabe? Você fazer 100%, assim, falar, vou deixar na mão de Deus, assim. Eu acho que tem uma frase que eu li faz tempo e que faz muito sentido pra minha vida, né? Que fala assim que você só saberá que Deus é a única coisa que você precisa quando Ele é a única coisa que você tem. E, assim, esses últimos 3 meses estão sendo muito difíceis, na verdade, né? Tipo, altos e baixos, assim, todo dia, assim, todo dia. Vem tristeza, vem alegria, assim, sabe? Tipo, não sei explicar. É bem complicado, na verdade, né? Alegria, tristeza, questionamento, E gratidão. viver com Deus, assim, você entregar tudo na mão de Deus, assim, não é fácil, sabe? Tipo, nossa, é uma luta diária, assim, sabe? Tipo, de a gente ter a paz de que Deus tá cuidando, mas eu não sei se a vontade de Deus é levar a dar ou não, sabe? Tipo, isso que me aflige bastante, assim, sabe? Me deixa bem ansioso, assim. E a gente, assim, acho que quando eu falo dos filhos, assim, a Alice e o Fefe é o que mais me deixa triste, assim, né? Ansioso, assim, pelo futuro, assim. Mas, assim, a gente tá bem, assim, na medida do possível, assim, eu sei que Deus tá cuidando da gente, Deus tá
tá olhando pela gente, né? E não sei. A gente quer agradecer por todo carinho, apoio, cada palavra de incentivo. É muito bom pra gente. Então, agradecer pelas orações também. Pelas palavras de carinho que todo mundo manda, às vezes eu sei que muita gente fala, não quero incomodar, mas assim, cara, na medida do possível eu vou respondendo todo mundo. Eu acho que é muito gostoso a gente receber o carinho de todo mundo, sabe? A gente sente o amor de Deus pelo Isso, amor das pessoas. isso aí, a gente tem aprendido, né, muita coisa, assim. Eu acho que nesse processo todo a gente cresceu bastante na fé, assim. A gente ainda é um bebezinho na fé, eu acho. Mesmo a gente ter crescido na igreja, eu acho que esses 3 meses já foram bem intensos, assim, né? E assim, apesar de Deus fazer tanta coisa, a gente ainda duvida, sabe? A gente ainda fraqueja na fé, sabe? Eu acho que não sei dizer, assim, a gente devia ter um coração, assim, mais fervoroso, ter mais fé, e são só assim que a gente aprende. Eu acho que a gente... a lição que eu tô aprendendo é que Deus olha pela gente. Deus não é um Deus de castigo, um pai distante, assim. Na verdade, Deus é próximo, sabe? A gente pede, assim, tem pedido, tem orado e vê que Deus tem cuidado de tantas coisas, assim, desses pequenos detalhes, assim, da tomografia que o médico fez, do plano de saúde que a gente ia trocar, do portocard que ia instalar e ele aprovou em um dia, dos médicos, que o médico também foi uma indicação da gastro e o Paulo também indicou o mesmo médico, então a gente teve muita certeza no começo, né, de que seria esse médico. Até quando vem a primeira notícia ruim, a gente já fraqueja, já quer trocar de médico, né? E a gente fica nessa montanha russa, né? E, tipo, assim, é bem difícil dizer assim, né? Ah, não, a gente tá bem. Claro que existem momentos que eu tô triste, que eu tô desesperado, que eu tô, assim, descontente, brigando com Deus, assim, né? Existem vários momentos, assim, e Deus vem consolar, né? Eu acho que Deus nunca vai nos abandonar, assim, sabe? Tipo, você acha que você tá caminhando sozinho, mas não, né? Deus tá sempre no nosso lado. Então era isso que eu queria pedir. Continue orando pela gente. Essa é uma das nossa história, né? Sim. Tchau.